Quero ler primeiro, a gente já leu no começo, mas eu quero ler os dois primeiros versículos, o versículo 10 e o versículo 11, Efésios 6, 10 e 11. Finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Imagina se te jogam em uma guerra. Imagina se ligam para você, o sargento liga para você, você está em casa, tranquilo, assistindo a sua novelinha, assistindo a sua TVzinha, e aí ligam para você. E é um sargento. É o sargento do tiro de guerra do exército que você se alistou quando você fez 18 anos. Para mim isso foi há 6 anos atrás, mas para outras pessoas talvez um pouco mais de tempo. Mas imagina se ligam para você, ele liga para você e diz: olha, ficamos sabendo de que um país inimigo nosso está vindo atacar amanhã. E a promessa é de que eles vão destruir o Brasil. Portanto, se vira e vem para o combate. Soldado, vai para a guerra. Mas existe um problema. Nós não temos armamento suficiente para todo mundo. Nós não temos arma, nós não temos coletes, nós não temos capacetes, não temos nada. Então você vai ter que se virar. Esteja aqui amanhã no pelotão, às 6 horas da manhã, com a sua arma. Arranje de algum jeito. E aí você procura no Google a loja mais próxima de armas que tem na sua cidade. E você descobre que não tem nenhuma. E aí você começa a pensar, bom, eu preciso improvisar com alguma coisa. Eu não posso ir para a guerra dessa forma. Eu preciso improvisar, eu preciso arranjar algum jeito. E aí você pensa, bom, eu preciso de pelo menos 6 coisas. A primeira, um cinto, um colete à prova de balas, um tênis, porque de sandália, de havaianas que eu não vou, então eu vou arranjar algum tênis, um escudo pelo menos para me proteger, um capacete e uma arma. É o que eu necessito. Eu preciso dessas 6 coisas e eu vou me virar. E aí você vai na garagem da sua casa e você começa a arranjar essas coisas. E aí você acha, bem escondido, um cinto de ferramentas do seu pai. Ou você vai na casa do Francisco e você consegue um cinto de ferramentas lá. Tem martelo, tem algumas outras coisas ali que talvez seja útil para você, mas o mais importante é que ela vai poder segurar todo o seu armamento. E você arranja algum cinto desse tipo. Aí você olha na sua garagem e você consegue 2 tábuas de MDF. Você corta ela do tamanho do seu peitoral e você coloca uma camisa bem forte, bem revestida e coloca a madeira na frente e uma outra madeira atrás. Sucesso! E aí depois você pensa, bom, eu preciso de um tênis. Você pega o tênis mais grosso que você tem, talvez aquele tênis de escalada que você usou uma vez que você foi subir a Pedra Grande há 10 anos atrás. E aí você pega esse tênis de escalada, coloca no seu pé e fala, bom, acho que serve para alguma coisa. Ele está meio aberto, a cola está saindo, mas acho que serve para alguma coisa. Você pensa, eu preciso de um escudo. E aí você sai correndo para o quarto do seu filho e você pega o primeiro escudo que você vê, um escudo de plástico do Capitão América. E aí você coloca no seu braço e fala assim, eu acho que isso aqui vai servir para alguma coisa. É de plástico, mas tá bom, acho que serve. Você pensa, eu preciso de alguma coisa na minha cabeça, mas eu não tenho nenhum capacete. Então você corre na cozinha da sua mãe, chega lá, pega a primeira panela que cabe na sua cabeça, estilo menino maluquinho, e aí você coloca na cabeça e fala assim, eu acho que não passa bala nenhuma aqui, então acho que serve, acho que tá bom. Ou senão você pega o capacete da sua moto, fecha a viseira e vai. Mas falta uma última coisa, falta a arma. E você revira em todo lugar da sua casa e você não consegue nenhuma arma.
Até que você pensa, bom, quando eu era criança, a minha maior arma era arrancar o cabo da vassoura da minha mãe e poder bater no meu irmão. Então eu vou fazer isso. Eu arranco o cabo, eu quebro a ponta, deixo ela bem pontuda e acho que serve para alguma coisa. Você coloca nas costas. Mas você pensa, bom, isso aqui talvez não sirva de nada, então acho que eu vou pegar pelo menos uma faca da cozinha da minha mãe. E aí você vai para a guerra, confiante de que vai dar certo, confiante de que você vai vencer essa guerra dessa forma. E a hora que você chega no pelotão, você vê todo mundo com armamento pesado e você chega todo orgulhoso, dizendo, olha o que eu consegui, olha como eu sou bom, olha, eu consegui, olha o meu escudo de MDF, madeira, nenhuma bala passa. Irmãos, o que vai acontecer com você? Você vai ser taxado de ridículo. Você está maluco que você vai para a guerra desse jeito? Para com isso. Arranje alguma outra coisa, arranje uma arma, arranje algum modo. É óbvio que a gente prefere não ir na guerra do que ir para a guerra dessa forma. É pedir para morrer. A primeira bala já entraria no nosso super colete e a gente já morreria por causa disso. Mas mesmo assim, a gente insiste em ir para a guerra sem armamento algum, em ir para a guerra sem arma alguma. Eu não estou falando apenas de uma guerra física, mas eu estou falando de uma guerra espiritual. Nós vamos para muitas guerras espirituais totalmente despreparados e com um armamento totalmente ridículo. E é isso que eu quero conversar com vocês essa noite aqui em Efésios 6. A guerra a qual Paulo está falando aqui, no versículo 12 em diante, ele vai dizer que essa guerra, ela não é contra pessoas de carne e sangue que nós temos que lutar. Essa guerra, ela não é com os inimigos, como a gente fala assim, eu odeio aquela pessoa, então eu guerreio contra aquela pessoa. Não, essa guerra não é contra esse tipo de gente. Essa guerra não é física. Então ele vai demonstrar que essa guerra, continuando ali, ela é contra principados e poderios. A ideia de principados é mostrar o poder que rege neste mundo. É a ideia de um poder que governa o mundo e qual a gente conhece e o qual cada vez mais está tomando posse do mundo ao qual nós vivemos. Cada vez mais o poder do maligno está tomando a posse deste mundo, seja nas escolas, onde a gente vê nitidamente projetos de lei e professores aos quais buscam simplesmente pregar contra a Bíblia e pregar a favor de coisas que a Bíblia condena. São mentalidades, são filosofias que entram não só nas escolas, mas dentro de nossas casas. É aquela famosa frase que a gente escuta: eu não levo desaforo para casa, eu não perdoo ninguém, quem perdoa é só Deus. E isso vai entrando em nossa mente, e é sim o projeto do diabo, para que esses pensamentos, essa filosofia, esses principados e poderios entrem em nossas casas, entrem em nossas mentes. E a gente está muitas vezes abraçando essas causas e achando algo maravilhoso, quando a Bíblia diz totalmente o contrário. A gente olha para pensamentos e a gente olha para os poderes do mundo e a gente acha algo como algo fosse normal. A gente olha para questões sexuais, e principalmente conversando com homens cristãos, que dizem que você ver pornografia, você se masturbar, você fazer qualquer outra coisa do tipo, não, isso é normal, todo homem faz, não é um problema. Você conversa com mulheres e as mulheres dizem: não tem problema, você tem que ser independente, você tem que ser acima do homem, você tem que ser uma mulher incrível. A gente vê pensamentos que estão regendo o nosso mundo
e que estão entrando dentro de nós e dentro de nossas igrejas. E nós não lutamos contra esse tipo de pensamento. Nós simplesmente vivemos e não ligamos para isso. Mas o texto continua dizendo que a nossa guerra, ela é também contra os príncipes deste mundo de trevas. O que é interessante aqui é que ele não diz o príncipe deste mundo de trevas. Ele diz os príncipes contra os que governam o mundo. O nosso poder, a nossa luta é contra as pessoas que estão governando esse mundo totalmente corrompido, este mundo de trevas. A nossa luta é contra esses pensamentos que os próprios governadores, os governos, ou muitas vezes até mesmo dentro de igrejas, pastores que colocam mentalidades totalmente contra a palavra de Deus. E não só isso, mas dentro de nossa própria casa, pensamentos e governos que colocam a gente em xeque-mate. A gente não liga mais para isso, a gente não se importa mais com isso. O último aqui, ele vai dizer que nós também lutamos contra exércitos espirituais de maldade nas regiões celestiais. Ou seja, além de que nós lutamos não apenas não contra pessoas de carne, nós lutamos contra principados e poderios, nós lutamos contra todo tipo de pensamento que não seja bíblico, nós lutamos contra governos que regem esse mundo corrupto, nós lutamos contra pensamentos dentro da igreja, pastores dentro da igreja que estão distorcendo a palavra de Deus, seja por algo político, ou seja por simplesmente ganhar dinheiro. Nós lutamos contra as ciladas do diabo que nos fazem pecar. Nós lutamos contra tudo isso. É de fato uma guerra. Mas além de nós lutarmos com isso, a Bíblia ainda vai dizer que nós lutamos contra exércitos espirituais de maldade. De que forma nós podemos lutar contra tudo isso? É impossível. Samuel, então quando eu me torno cristão, eu entro numa guerra e além da minha luta contra o meu próprio pecado, eu ainda tenho que lutar contra principados e poderios, eu ainda tenho que lutar contra príncipes deste mundo, e eu ainda tenho que lutar contra exércitos. Ou seja, tudo isso para que o evangelho cresça, tudo isso para que Cristo seja engrandecido. Samuel, eu não aguento nem minha luta contra o pecado. Como que eu vou lutar contra isso? É impossível. Eu não aguento. Não tem como. Quer saber, Samuel? Eu prefiro viver a minha vida no mundo, porque é mais tranquila, é mais pacífica. Para mim é melhor, porque afinal eu não consigo lutar contra tudo isso. Posso te responder uma coisa? Você não vai conseguir lutar contra tudo isso. É impossível você vencer essa guerra. É impossível você lutar contra todas essas coisas. É impossível sem a armadura correta. É a mesma coisa de que você entrar em uma guerra com uma armadura totalmente errada. Você achar que entrar numa guerra com uma panela na cabeça, ninguém vai matar você. É a mesma coisa de você entrar em uma guerra espiritual sem se importar com mais nada. E é por isso que eu quero mostrar para vocês nesta noite, qual é essa armadura que Paulo tanto fala? Essa armadura que nos ajuda a vencermos essa guerra, que nos ajuda a lutarmos contra todas essas coisas. Ele vai dizer que Deus, Ele é gracioso conosco. No versículo 10, ele começa dizendo: finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Ele não vai dizer, irmãos, fortalecei-vos no seu poder, fortalecei-vos com a sua força, sejam fortes.
revistam-se dos seus pensamentos. Não, ele vai dizer, revistam do poder de Deus, dos pensamentos de Deus. Porque Deus é poderoso para isso. E apenas Ele pode vencer essa guerra. Apenas por meio dEle você pode vencer isso. Você pode lutar contra o pecado. Apenas por meio dEle você pode lutar contra a maldade deste mundo. Ele vai dizer, versículo 11, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Meus irmãos, revesti-vos da força, fortalecei-vos da força, mas revesti-vos da armadura de Deus. E a palavrinha é bem interessante aqui, ele fala de toda a armadura de Deus. Ou seja, se faltar qualquer um elemento nessa armadura, a gente não consegue vencer a batalha. Por isso que nós precisamos revestir de toda essa armadura. E qual é essa armadura? Versículo 13 começa dizendo: por isso, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, permanecer firmes. Versículo 14: portanto, permanecei firmes, trazendo em volta da cintura a verdade. A ideia aqui de um cinto da verdade, uma cintura da verdade, Paulo, quando começa a descrever essa armadura, provavelmente Paulo estava pensando na guarda pretoriana, que é a mesma guarda quando a gente vê em Filipenses, é a mesma guarda a qual estava dando a segurança para Paulo quando ele estava preso, quando ele escreve a carta de Filipenses. Essa mesma guarda. E quando Paulo escreve Efésios, provavelmente ele está olhando para essa guarda pretoriana e imaginando qual que é todo o cuidado que essa guarda tem que ter e como que nós cristãos temos que ter também esse tipo de armadura. E a guarda pretoriana, esse soldado romano, uma das coisas principais da sua armadura era um cinto bem grosso, ao qual ele colocava então um tipo de vestido e colocava a sua armadura e colocava, era tipo uma sainha, um negócio meio diferente ali. E aí esse cinto envolvia tanto o que ele usava por cima, tanto a armadura, e colocava esse cinto por cima para prender toda a sua armadura. Esse cinto é o que segurava tudo isso. Sem esse cinto, ele não conseguia ir para a guerra. Então era de fato algo muito importante. Não é apenas, é um cinto qualquer. Não, ele usava esse cinto para segurar toda a sua armadura. E Paulo vai dizer que o que segura é a verdade. O que segura toda essa armadura, o que então permanece firme toda essa armadura é a verdade. Irmãos, nós não devemos esquecer do que realmente é a verdade. Muitas vezes a gente esquece, muitas vezes a gente conta mentiras, ou muitas vezes a gente esquece de quem Cristo é. A gente não se importa mais para Cristo. Mas Paulo vai dizer, o que deve segurar a sua armadura é a verdade. A verdade é quem vai segurar. Mas ele continua dizendo que não apenas a verdade, mas o que nos protege então é a couraça da justiça. Essa couraça era como se fosse um peitoral que vinha na frente e atrás, nas costas também. Você vestia aquilo, e aquilo era feito de couro, mas um couro grosso. E dentro desse couro, provavelmente tinha um metal, onde mesmo que a pessoa viesse com alguma espada, ele não atravessava. Então era algo pesado, era algo que você deveria carregar, não era algo leve, mas ele te protegia. E essa couraça, Paulo vai dizer que é a justiça. Ou seja, além de buscarmos a verdade, nós também devemos buscar a justiça.
Jesus vai dizer que felizes são aqueles que são injustiçados, mas que permanecem firmes no Senhor. São bem-aventurados aquelas pessoas que são injustiçadas, mas felizes são aqueles que buscam a justiça. Felizes são aqueles que buscam saber qual que é a justiça e buscar aplicar a justiça, não apenas a outras pessoas, mas a si mesmo. O que a gente vê, por exemplo, no Brasil, é um país bem justo, né? Onde a gente vê pessoas dizendo que devem libertar prisioneiros. A gente olha para isso e como que a gente pode olhar para pessoas que dizem coisas como essas, que simplesmente pregam a injustiça. A gente olha para a justiça do Brasil e a gente dá risada de tanta coisa, de tanto processo que precisa ser, e de tantas pessoas que são injustiçadas. Mas Paulo vai dizer: vocês devem buscar a couraça da justiça, vocês devem ser pessoas justas, devem buscar a justiça de Deus. E o que calça aos nossos pés, versículo 5, calçando os pés com a disposição para o Evangelho da paz. Em Isaías 52, se não me engano é o versículo 7, Isaías vai dizer que quão belos, quão formosos são os montes cujos pés anunciam. Quão belos são esses pés que anunciam a verdade, que pregam a paz, que anunciam a justiça. São belos esses pés. Ou seja, o que Paulo também está dizendo aqui é que nós devemos calçar os pés com disposição para o Evangelho da paz. O que nós fazemos é pregar o Evangelho da paz, e com disposição é ir a todo mundo pregando a paz, não apenas falando da verdade, não apenas pregando a justiça, mas também anunciando a paz de Deus. É isso o que nos leva, é isso que nos faz movimentar. São os pés da paz, é os calçados, em outra versão diz os calçados das boas novas. É aquele calçado a qual eu vou até o fim para pregar o Evangelho. O quarto, ali no versículo 16, ele diz: usando principalmente o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos em chamas do maligno. Esse escudo, para o romano, ele era um escudo. Existiam dois tipos de escudo, na verdade. A guarda pretoriana usava dois tipos de escudo. Um escudo era aquele de formação de batalha. Quando você vê em alguns filmes, onde eles gritam escudo, e aí faz aquela formação, onde eles colocam aquele escudo que é maior do que eles, e colocam não só na frente, mas dos lados, atrás e em cima. E com isso, eles vão andando com aquele escudo e chegando mais perto do território inimigo. Esse escudo, ele é completo, não deixa passar nada. E esse escudo faz com que proteja das flechas. Você faz a formação, você junta as pessoas ao seu redor, você faz essa formação e você vai caminhando. Você vai andando quanto a isso. Existia um segundo escudo, que era um escudo que ficava aqui nas costas, ao qual o soldado tirava, e era um escudinho geralmente redondo, que protegia apenas o braço. Esse escudo era um escudo de batalha, um escudo de guerra 1 a 1, onde quando a pessoa vinha com a sua espada, você poderia proteger e você atacava com a sua espada. A gente vai ver qual era esse tipo de espada também. O que Paulo provavelmente está dizendo aqui sobre esse tipo de escudo, que é o escudo da fé, que protege dos dardos, é esse escudo de formação. É esse escudo onde você precisa de pessoas ao seu redor para formar aquilo, para se proteger não só a si mesmo, mas a outras pessoas ao seu redor. E formando isso, vocês vão em frente até chegar ao inimigo.
Um comentarista vai dizer que o que Paulo está dizendo aqui não é apenas a fé individual. De fato, o meu escudo é a minha fé. Mas olha o que ele diz aqui, ele diz no plural: com o qual vocês podem apagar todos os dardos em chama do maligno. Um comentarista vai dizer que se provavelmente esse escudo é um escudo de formação, e se Paulo estava pensando nesse escudo de formação, então esse escudo precisa de outras pessoas, pessoas que nos fortaleçam na fé também. O que provavelmente, indiretamente aqui, Paulo estava se referindo também à igreja, também a pessoas que nos ajudam a mantermos a nossa fé. E esse escudo protege não só a mim mesmo, mas a todas as pessoas ao meu redor. É a fé compartilhada entre cada irmão. É a fé a qual nós nos protegemos, tanto individualmente, mas tanto também como igreja. Paulo escrevendo essa carta a uma igreja, que é a igreja de Efésios, provavelmente era isso mesmo que Paulo estava falando, de que eles deveriam ter esse escudo de formação que é a fé, e a fé protegeria eles de todos os dardos, de todas as flechas em chamas do maligno. Mas ele vai dizer que a última proteção, versículo 17, é o capacete da salvação. E ele vai dizer que é um dos mais importantes. Você não vai para uma guerra sem um capacete. É capaz de você ir para uma guerra sem arma, sem escudo, sem praticamente nada, mas sem capacete você não vai. E o que Paulo está dizendo aqui é que você só pode fazer parte dessa guerra se na sua cabeça a proteção máxima for a salvação de Cristo Jesus. Se na sua cabeça o que te protege é a salvação. E a salvação vai proteger você de qualquer tipo de morte. Estou falando de morte espiritual. O que é interessante é que a gente vê alguns filmes, por exemplo, tem aquele filme Até o Último Homem, que conta a história de um soldado, acho que a maioria já deve ter assistido esse filme, conta a história de um soldado que queria ir para a guerra, mas sem arma alguma. Ele queria ir como médico para poder salvar todas as pessoas. E ele vai sem arma alguma. Ele vai sem nenhuma pistola, nem mesmo uma pistolinha nas suas costas, seja lá o que for, nem mesmo um escudo. Ele vai simplesmente com um colete de proteção, e que nem é tão pesado, porque ele precisa ser um colete mais leve para que ele possa correr, mas principalmente com medicamentos. Mas uma coisa que eu achei interessante no filme, que ele não fica sem o seu capacete. Ele percorre praticamente o filme inteiro, até chega um momento em que ele perde o seu capacete para proteger uma outra pessoa, mas ele sabia que o capacete iria protegê-lo. E é a salvação quem nos protege das ciladas do diabo. É lembrar do que nós fomos salvos da condenação do inferno. E é a salvação em Cristo Jesus que nos protege. Mas eu falei 5 coisas que nos protegem aqui da armadura de Deus, mas existe uma que é uma das mais importantes, que é a nossa arma. É como nós devemos atacar o nosso inimigo. A nossa arma, ela não é de fogo, ela não é física, ela não é nenhuma espada ou qualquer coisa do tipo. Mas a nossa arma, o texto vai dizer, é a própria palavra de Deus. É a espada do Espírito. Versículo 17 diz que nós devemos tomar também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada do Espírito é o meio pelo qual o Espírito fala ao crente.
E o meio pelo qual o Espírito fala ao crente e fortalece o crente é através da palavra de Deus. E a palavra de Deus é o meio com o qual nós atacamos as pessoas, nós atacamos os poderios, as potestades, as ciladas do diabo. É pela palavra de Deus que nós não caímos em tentação. Essa é a nossa arma. Jesus vai dizer, em uma outra passagem, dizendo aos fariseus que eles erravam porque eles não conheciam a palavra. Mas Samuel, os fariseus não eram aqueles mestres da lei que estudavam a palavra dia após dia, que faziam de tudo para não errar nenhuma vírgula da palavra de Deus, da lei de Deus. Como que eles não conheciam a palavra de Deus? Porque eles apenas sabiam, eles apenas tinham na sua mente, mas eles não conheciam a palavra de Deus por completo. E eles erravam porque eles não viviam a palavra de Deus. Em outro momento, diz que a palavra de Deus é como uma espada de 2 gumes. A espada de Deus, a palavra de Deus é uma espada afiada, ela é mais cortante do que uma espada de 2 gumes, ela corta e penetra ao ponto de dividir alma e espírito juntos e medulas. É algo excepcional para o cristão. Nós estamos falando aqui durante muito tempo sobre a palavra de Deus, mas a palavra de Deus é a nossa arma. Não adianta nada você dizer assim: eu acredito em Deus, eu acredito na salvação, eu acredito que Jesus morreu por mim, eu tenho fé, eu busco a justiça, eu busco a paz, eu busco a verdade. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, eu não me importo muito com ela. Eu não estou nem aí com ela, na verdade. Como que você vai conhecer a justiça? Como que você vai pregar a paz? Como que você vai pregar a verdade sem conhecer a palavra de Deus? É impossível. Você precisa da palavra de Deus para proteger você. Engraçado que a ideia dessa espada, ela não é aquela espada como a gente vê em filmes, aquela espada gigante, onde o soldado vem, por exemplo, quando você assiste Alexandre o Grande, ou outros filmes como esse. Essa espada é quando o soldado sai da formação, ele pega aquele escudo menor, e ele vai ao ataque do inimigo. Só que nas suas costas, ele tem uma espada mais ou menos desse tamanho, pequena, mas ela é tão cortante, ela é mais cortante do que essa espada gigante. Porque essa espada gigante você precisa de força para atacar, mas essa espada pequena, como se fosse uma adaga, você atacava o seu inimigo rápido, de prontidão, mas já voltava para a sua proteção. Enquanto ele estava vindo, você protegia com o seu escudo e você atacava e já voltava. O que nos lembra muito, o que me lembra muito, quando Jesus foi tentado por Satanás. Jesus ele poderia ter usado de várias formas. Ele poderia ter simplesmente mandado um raio em Satanás. Ele poderia ter feito qualquer outra coisa com Satanás. Ele poderia ter falado assim: Satanás, eu sou Deus. O que você está querendo me tentar? Eu sou o próprio Deus, você não consegue me tentar. Mas Jesus não. Jesus ele foi humilde e respondeu a Satanás com a própria palavra de Deus, com a sua própria palavra, mas escrita. Ele começou a responder: Satanás, nem só de pão viverá o homem. Ele começou a responder com o conhecimento da palavra de Deus. Mas Samuel, Jesus não poderia ter simplesmente matado Satanás ali naquele momento, ter mandado ele embora, ou seja lá o que for? Sim, Jesus tinha poder para isso. Mas naquele momento, Jesus estava ensinando que o que nos faz vencer o diabo não é pela nossa própria força, não é gritando, mandando Satanás ser amarrado, ou seja lá o que for. O que nos faz é pregar
a palavra de Deus. É falar o que a Bíblia de Deus diz. Quando nós somos tentados por Satanás, é a palavra de Deus quem vai nos fazer com que Satanás vá embora. Não é apenas gritar Jesus, 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 mas é olhar e dizer a própria palavra de Deus. É abrir na Bíblia e dizer o que a palavra de Deus tem dito a nós. Por isso que é muito importante nós termos o pleno conhecimento da sua palavra. Paulo vai dizer também a Timóteo de que ele deveria conhecer a palavra de Deus para ser um bom obreiro que não tem que se vergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Timóteo deveria ser um homem que manejava a palavra da verdade, que conhecia a palavra de Deus, porque é por meio dela em que nós atacamos. É com ela em que nós vencemos as ciladas do diabo. Você só vai conseguir vencer Satanás se você conhecer e usar a palavra de Deus. É essa arma ao qual você se protege, mas no momento oportuno você ataca rapidamente Satanás. Você ataca as tentações. Você foge, você não gasta muito tempo quanto aquilo. É olhar que nem José e ver a tentação e fugir e ir embora. É querer sair disso. É não ficar negociando com Satanás. É não ficar conversando, Satanás, por que você está me tentando? Estou tão cansado da sua tentação e você aqui me tentando. Não. É olhar para essas situações e atacar. Tentar matar, mas também fugir. É atacar com a palavra de Deus. É ela quem vai fazer com que nós não sejamos tentados. Mas Paulo também diz no versículo 18, de que não só a palavra de Deus nos ajuda, mas, versículo 18 diz, com toda oração e súplica. A oração e a súplica também ajudam o cristão quanto às ciladas do diabo. Não é apenas conhecer, mas também é falar com Deus, é suplicar a Deus. Ele vai dizer, orando em todo o tempo no Espírito. É cada momento orar a Deus. É todo o tempo eu orar e clamar a Deus. É todo o tempo eu conversar com Deus. Eu não cair nas ciladas do diabo, é eu estar em constante, talvez não seja a melhor palavra, mas constante conexão com Deus. É eu diariamente estar conversando com meu Deus. Não é apenas orar no café, no almoço ou no jantar ou na hora de dormir, mas é a cada momento eu agradecer ao meu Deus. A cada momento eu lembrar da palavra de Deus e agradecer a Deus pela palavra dele. É a cada momento eu suplicar a Deus e pedir, Deus, por favor, eu não aguento mais. Deus, eu não consigo lutar sozinho, por favor, me ajuda. Deus, eu não consigo vencer esse pecado, por favor, me ajude. Deus, sozinho, eu não estou conseguindo. Sozinho, eu sou fraco, mas com o seu poder, eu me torno forte. Então, por favor, me fortifique no teu poder. E ele começa dizendo também que nós devemos vigiar com toda perseverança e súplica por todos os santos. Isso é interessante porque a oração, ela não só ajuda a nós mesmos, mas ajuda também outras pessoas. É olhar para a dificuldade do meu irmão e não só, nossa, tadinho dele, mas é orar por ele. Eu saber que aquele irmão tem dificuldade em certa área, não é julgar ele. Nossa, aquele irmão, você viu que faz isso? Mas é orar por isso. Deus, por favor, livra aquele irmão disso, seja da arrogância, seja da mentira, seja da fofoca, seja da maledicência, seja de pecados sexuais, seja de traição. É orar para os meus irmãos, porque juntos nós estamos em uma só guerra, e juntos nós devemos nos fortalecer
e orar uns pelos outros, orar por todos os santos. Mas Paulo vai dizer aqui no versículo 19, de que ele também pede aqui que não só orem por todos os santos, mas ele diz, e também por mim, para que a palavra me seja dada quando eu abrir a boca, para que possa com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho. Então Paulo vai dizer, olha, além de orar por vocês mesmos, para que a palavra seja eficaz na vida de vocês, além de orar também por todos os santos, orem também por mim. E orem para que ao eu abrir a minha boca, seja qualquer coisa que eu fale, que eu possa falar a palavra de Deus, que eu possa pregar a palavra de Deus, para que eu possa com ousadia, ou seja, sem medo algum, com coragem, tornar conhecido o mistério do Evangelho. O que Paulo está dizendo é que, além de nós usarmos a armadura, além de orarmos, além de usarmos a espada como a palavra como nossa espada, além de orarmos por nós mesmos e por todos os santos, Paulo também pede, olha, por favor, orem por mim, para que eu seja ousado no meu falar, para que eu possa pregar a palavra da verdade, que ao eu abrir a minha boca, isso é muito interessante, que ele diz, ao eu abrir a minha boca, se eu falar um azinho, qualquer coisa que eu fale, que qualquer coisa que eu fale possa pregar, possa ser de acordo com a palavra de Deus, que a palavra de Deus me seja dada, para que eu possa abrir a minha boca. E ele vai dizer no versículo 20, um grande exemplo para nós, pelo qual eu sou embaixador na prisão, para que nele eu tenha coragem para falar como devo. O que Paulo está dizendo é, olha, vocês não estão sozinhos, vocês não são soldados sozinhos, vocês têm uma equipe, vocês têm uma igreja que fortalece vocês, todos os santos estão unidos em um só combate, do qual eu sou o embaixador dessa guerra. Eu sou aquele que representa Cristo Jesus dentro da prisão. Talvez não seja o nosso desejo esse, né? Senhor, como eu gostaria de ser embaixador de Cristo Jesus na prisão. A gente não ora assim. Mas o que Paulo está dizendo é, olha, eu sou embaixador de Cristo Jesus, eu represento a Cristo Jesus aqui dentro da prisão. Então eu estou com vocês nisso. Talvez eu esteja aí fora, podendo compartilhar do Evangelho junto com vocês, poder lutar junto com vocês, poder sofrer o que vocês estão sofrendo, mas eu estou aqui na prisão, o qual eu também represento a Cristo aqui. Eu também sofro aqui junto com vocês, e eu sou o embaixador do Evangelho. Eu represento a Cristo aqui dentro. Ele pede para que nele eu tenha coragem para falar como eu devo. Ele pede para que ele tenha coragem de falar sobre Cristo Jesus, como ele deve. Falar apenas a verdade, falar sobre a justiça, falar sobre a paz, falar sobre as boas novas, pregar o Evangelho verdadeiro e não mentiras. Ele pede, por favor, orem por mim, para que ao falar, ao abrir a minha boca, eu possa pregar o Evangelho. Irmãos, o que eu queria chamar a atenção para nós essa noite é que se você está lutando sozinho essa sua guerra, pare de lutar sozinho. Pare de lutar contra o seu pecado sozinho. Lute com o poder de Deus. Lute com a força dos nossos irmãos, com o escudo da fé. Lute com a oração dos santos. E lute com pessoas que são um exemplo para nós. Assim como Paulo era um exemplo para a igreja de Éfeso, e assim como Paulo é um grande exemplo para nós. Lute
com essas pessoas. Lute com a armadura de Deus. Não lute achando que com qualquer armadura que você tiver, você vai vencer essa guerra. Lute com a armadura de Deus. E principalmente, ataque apenas com a espada do Espírito. Não ataque com palavras vazias, mas ataque com a palavra do Espírito. E eu quero dizer para que nós tenhamos cuidado com a armadura que nós estamos vestindo. Eu disse no começo aquele exemplo. Imagina se você vai para a guerra com uma armadura totalmente ridícula. Mas muitas vezes nós vamos para uma guerra espiritual, nós enfrentamos as batalhas dia após dia com armaduras que não servem para nada. Em vez da palavra de Deus, nós buscamos filosofias vazias. E nós achamos que vamos enfrentar o diabo com palavras bonitas e com pensamentos ridículos. Irmão, não vista uma armadura do mundo achando que você vai vencer o diabo dessa forma. Você não pode vencer o diabo com o seu jeitinho brasileiro. Eu vou fazer isso, eu sei que não é o certo, mas eu acho que vai dar certo. Com Deus não funciona assim. E o diabo, na verdade, quer que você faça isso. Dê um jeitinho nessa batalha. Não. Com Deus, o que funciona é guerrear junto com os nossos irmãos e vencer essa guerra com o poder de Cristo Jesus e revestido da armadura de Deus. Eu quero que você pense em quantas pessoas perderam a guerra. Quantas pessoas que estavam no nosso meio e porque não estavam usando a armadura, preferiram muito mais perder a guerra do que enfrentá-la de frente. Porque provavelmente não estavam usando o colete certo, a couraça da justiça. Provavelmente não estavam usando o calçado da paz. Provavelmente não estavam usando principalmente o capacete da salvação. E perderam a guerra. Mas irmãos, quanto mais você também vai perder a guerra espiritual. Nós devemos nos fortalecer, tanto sozinho, mas também como igreja, para que nossos irmãos possam nos fortalecer no Espírito e que a gente possa enfrentar essa guerra juntos. Eu quero que você pense que se você está batalhando sozinho, procure ajuda, não só de Deus, principalmente de Deus, mas também de pessoas ao seu redor. Não enfrente o pecado sozinho. Enfrente o pecado com o poder de Deus e com a ajuda de todos os santos. E só assim venceremos o pecado. Só assim venceremos a tentação que está todos os dias ao redor de nós. Que Cristo te ajude a vencer essa guerra. E se você quiser contar comigo, você pode contar para guerrear junto com você. Porque eu também preciso de você para vencer essa guerra. Eu também preciso da armadura, eu também preciso do escudo, eu também preciso do capacete, eu também preciso desses 6 elementos para vencer a guerra espiritual. Então, não lute sozinho. Não ache que com o seu poder e com a sua força você vai vencer o mal. Você é fraco e você precisa de Deus. Você precisa dos seus irmãos. Você precisa da igreja. Você precisa principalmente da palavra de Deus. Lute com essas forças e sabemos que o diabo fugirá de nós. Vamos orar?